caso bem específico, nós fomos acionados primeiramente por uma ocorrência em que envolvia um possível crime, era o que a gente chama esse local de crime sem cadáver, e porque havia indícios, né? O delegado no local viu gotas de sangue, gotículas e tal, então ele queria que a gente fosse aplicar o luminol ou outros exames pertinentes para uma situação como essa. Haviam poucos elementos materiais ainda que comprovassem qualquer tipo de crime. Então, quando a gente saiu daqui, eu saí preparado para essa situação. No meio do caminho, vem a informação, e a gente está sempre em contato, né? Vem a informação de que localizaram o cadáver. Então eu cheguei no local já sabendo que havia, né, primeiramente um possível crime cometido e depois já se encontrou o cadáver. Consolidou ali um local de crime com cadáver, então, dentro do nosso escopo, né? Chegando lá, aí fui me inteirar da situação, então tratava-se da possibilidade de alguém ter sido atraído para o local, uma gestante, né, possivelmente foi atraída para o local e teve seu feto retirado ali naquele local. Quando constatou o cadáver, nós já nos dirigimos ao ponto, que era no quintal, para comprovar. Realmente, porque assim, a princípio, o que a polícia fez? Ela estava sob umas tábuas, né, um buraco no chão, raso, né, e umas tábuas. Então, o que eles fizeram? Levantaram as tábuas e viram parte do corpo dela, que, se não me engano, era a perna ali. E aí nós fomos lá e constatamos. A gente temos toda uma experiência para isso, tentar só por aquilo ali, não, realmente é um cadáver humano. E aí fazemos todo o procedimento. Nesse meio tempo, como começou a dar uma comoção popular e a gente se concentrou muito nisso, a Politec já enviou, junto, o que não é comum, enviou também uma perita do laboratório, para que já pudesse fazer a gente faz a coleta, só que a gente faz a coleta, faz todo o processamento local e depois envia para o laboratório. Para dar celeridade, foi encaminhada uma perita do laboratório para que essa coleta fosse feita e já fosse encaminhada imediatamente ao laboratório, para dar uma resposta mais rápida diante da situação, né, que tinha ali toda uma comoção popular já em crescente ali, né. Bom, fizemos a retirada do cadáver do local, foi ali que me deu uma reação humana ali eu não consegui fazer o profissional ficar 100%, o ser humano, não que o profissional não seja, mas a gente, só para que a gente possa entender, para que o público possa entender. Nós somos, antes de tudo, seres humanos. Eu sou pai, chefe de família, então por trás do perito existe uma pessoa. Só que, quando a gente chega no local de crime, a gente o profissional está em primeiro plano e o pessoal fica em segundo plano. Então a gente não consegue fazer uma análise coerente. Naquele momento em que eu vi uma mocinha com o abdômen aberto, enterrada, a hora que ela foi retirada, ali foi muito difícil manter esse profissional em primeiro plano. Eu tive que me retirar da cena, fui até um cômodo, precisei ali me recompor, levei uns 5 minutos para colocar de novo o profissional em primeiro plano para poder voltar. Chegou ao ponto da colega do laboratório perguntar se ela queria que assumisse o local diante da minha reação. Eu falei, não, que assim, eu tenho uma filha numa idade muito próxima, então me veio, a emoção tomou conta mesmo ali, acho que faz parte, né? Dificilmente alguém consegue ficar completamente inerte àquilo. Mas ok, me recompus, voltei à cena. Nisso a gente fez a coleta do material biológico, sangue, coletamos sangue da vítima e também achamos o sangue numa caixa de papelão. No final essa caixa de papelão não resultou porque ela acabou absorvendo muito e eram pequenas gotículas mesmo, mas o sangue da mocinha já era suficiente, porque a ideia era comparar esse sangue com o da criança, né?
Quando eu finalizei esse laudo, uma semana, acho que dei 6 ou 7 dias depois, já estava pronto o laudo, ainda não tinha feito a confirmação, mas se não me engano já confirmaram já, isso era bom ver depois com o laboratório. Mas o processamento local continua. Nesse processamento, onde estava essa caixa de papelão com as gotículas, a gente aplicou o que a gente chama de luminol, que é onde a gente detecta sangue oculto. E como havia indícios de que o chão havia sido lavado, e aí a gente faz um exame preliminar para detectar os pontos potenciais onde haveria reação do luminol, nós detectamos vários pontos, né? E aí iniciamos a aplicação do luminol e ele tem chama-se luminol porque ele tem uma reação luminescente ao sangue, né? E a uma substância do sangue ali, e ele reagiu no piso todo do quarto ali, que estava livre, em alguns móveis. Então era muito nítido que os fatos, a abertura do abdômen foi realizada ali, que é onde, né, desprendeu maior quantidade de sangue da vítima. Isso vai somando a tudo que a gente está ali sentindo, né, que a gente vai processando no local. Ficou muito claro então para nós que aquele cômodo, que era um quarto, que tinha brinquedos de criança, vestuário de criança, caminhas encostadas na parede assim, mas ali é onde tudo aconteceu. O exame de necrópsia, no local, o que a gente constatou? Como é que o cadáver estava? Estava com as mãos amarradas, tornozelos amarrados, e o pescoço tinha um fio de internet, aqueles cabos de dados, e sacolas plásticas na cabeça. Ou seja, indicava uma asfixia prévia, né, ao procedimento de abertura do abdômen, que por sinal os primeiros cortes foram muito bem realizados, com um instrumento de precisão mínima, pelo menos. A gente acabou constatando que foi uma navalha que foi utilizada para isso. Então, a ideia que nos veio num primeiro momento foi que houve uma asfixia prévia, de alguma forma ela foi imobilizada, asfixiada, para que pudesse ser realizado o procedimento de abertura do abdômen dela. Naquele momento lá que o senhor visualizou ela ali enterrada, identificou aquela parte da perna ali visível, o senhor já tinha conhecimento que era essa jovem AM que estava desaparecida, que estava gestante, ou o senhor não tinha esse conhecimento? Já havia essa possibilidade. Já tinha essa possibilidade. E aí quando retirou ela, que o senhor viu o corte na barriga, o senhor entendeu exatamente o que estava acontecendo. Aí, sabe quando você liga 2 pontos? Né? Assim, ficou o que era uma possibilidade, passou a ser uma certeza. Era uma jovem e outra, né? Podia não ser, podia ser um outro cadáver, a gente, né, não eliminaria uma situação de ter um segundo cadáver ali, né? Então, a cena de retirá-la ali, perceber que ela estava com vísceras para fora, foi uma cena muito, muito chocante, e que realmente, de todos esses 11, 12 anos que eu tenho de carreira em perito criminal, trabalhando com morte violenta, certamente foi uma das cenas mais chocantes que eu já presenciei. O laudo que o senhor assinou, que encaminhou para a DHPP, ele foi concluso em que sentido? O que nós pudemos concluir? Lembrando que o nosso trabalho ele é objetivo, é a parte material, então a gente não entra na subjetividade do contexto, né? Apenas a parte material. Bem, tínhamos então o cadáver de uma jovem com evisceração, houve um corte com recenticidade, pelas características. Havia então toda a certeza de que houve a retirada de um feto dessa jovem, isso em junção com o laudo de necrópsia, porque eu aguardei o laudo ficar pronto para eu poder fechar a minha linha de pensamento. No laudo de necrópsia ficou muito claro que ela tinha todas as características que tinha que ela estava gestante e que houve a remoção. Juntando isso, então nós tivemos a certeza de que o local onde tudo aconteceu, a retirada do feto foi ali, naquele imóvel, né, naquele cômodo inclusive, e que ela teve o seu cadáver ocultado ali naquele quintal.
Alguma pancada na cabeça a Emily sofreu? O senhor visualizou algo nesse sentido no corpo? No local, como havia uma certa recenticidade, dava essa sugestão, mas quem cravou essa informação foi o médico legista e realmente havia um hematoma na região ocular, se não me engano, esquerda, se não me engano. O que podia ser causado por uma queda ou uma agressão direta. Isso fica um pouco nebuloso para nós, mas a certeza é que ela foi golpeada, ou ela caiu e o impacto ocorreu no solo, ou ela foi golpeada com algum objeto que antecedeu o procedimento de retirada ali. Provavelmente, e aí eu digo provavelmente, foi antes da imobilização, para que pudessem levá-la para o cômodo do quarto.